Olá pessoal, vamos a continuar com o fluxo da nossa disciplina, onde nosso foco ainda será o estudo das soluções de equações diferenciais. Neste caminho, no estudo das soluções de equações diferenciais, a gente lembra que aprendemos novos métodos e a gente também estendeu alguns que já tínhamos estudado. Agora iremos estudar uma técnica que fornece uma ferramenta sensacional na hora de encontrar soluções de equações diferenciais com condições iniciais. Isso é bem importante. Esta ferramenta é chamada de transformada de Laplace. Então, como a gente acostuma, para poder ter um melhor entendimento deste tema, a gente sempre fornece uma motivação. Então vamos a tentar criar um cenário onde a gente consiga realmente se motivar e entender realmente qual é o processo da técnica e as grandes ferramentas que ela fornece para nosso objetivo, que é encontrar soluções de equações diferenciais, mas neste caso com condições iniciais. Então, como o nome diz, a gente quer transformar uma equação diferencial. A gente não falou como tal de uma transformação, mas a gente já fez transformações em nosso curso. Mas a gente se poderia perguntar, que sentido tem transformar? Por que gostaríamos de transformar uma equação diferencial? Repito, no nosso curso a gente já fez isso e sempre esse tipo de transformações é para melhorar, para poder encontrar um local onde a gente consiga fazer as coisas de um jeito mais fácil. Então, realmente, a gente o que gostaria de responder é para que transformar? Transformar em quê e qual seria a vantagem dessa transformação? Sendo assim, a vantagem dessa transformação seria encontrar uma representação onde o processo para encontrar a solução seja muito mais rápido, muito mais simples. E como falei, a gente já fez isso em algum momento, lembremos. A gente representou certas funções por meio de série de potências e a gente lembrava que mesmo que a representação não fosse tão bonita, no fundo, no momento que a gente ia encontrar as soluções, a gente estava trocando uma equação diferencial por somas e multiplicações. Então, para este caso, a essência vai se manter. A gente vai querer trocar toda a equação diferencial e transformar essa equação diferencial em uma equação algébrica. Então, na verdade, no fundo, o que a gente vai querer é trocar uma equação diferencial novamente para somas, multiplicações e divisões. E claro, se a gente conseguir fazer isso, então isso vai dizer que a transformada de Laplace é sensacional. E isso é ótimo. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer contas desse tipo. Então, a partir de equações algébricas, iremos obter a solução da equação diferencial. Onde, repito, a gente já está acostumado a fazer contas desse tipo. Somar, multiplicar e dividir, para a gente é um processo muito mais natural do que derivar e integrar. Então, neste caso, o que a gente procura é com teoria muito mais básica, muito mais conhecida, a gente poder solucionar problemas de um teor bem mais complicado. Lembremos, em equações diferenciais, a gente obrigatoriamente está falando de derivada e essa teoria vem do cálculo 1. Também a gente fala de integral e essa teoria vem do cálculo 2. E para a gente poder derivar e integrar, a gente precisa uma teoria preliminar. Mas quando a gente fala de equações algébricas, a gente pensa em fatoração, pensa em frações parciais, que no fundo tem somente somas, multiplicações e divisões. Isso me leva a pensar que realmente é uma teoria básica. Então observem, seria sensacional a gente poder pular daqui para aqui, onde esta parte seria uma teoria complicada, uma teoria muito simples, fazer todo o processo aqui e depois de terminado a gente conseguir voltar e somente escrever a solução. Ou seja, a gente estaria trocando derivadas e integrais por multiplicações e divisões. De uma forma bem simples e didática, vamos a tentar entender qual é nosso objetivo com esta transformação. Vamos a imaginar por um momento que temos em algum local, em alguma sacola, todas as equações diferenciais que a gente quer usar e também dentro dessa sacola temos as nossas soluções. Então, nosso objetivo é, dada a equação diferencial, quero encontrar a solução. Ou seja, se esta é a nossa sacola, esta vai ser a sacola das equações diferenciais com as soluções. Vamos a pegar uma equação diferencial e por meio de uma transformação, vamos a chamar essa transformação T, vamos a levar ela para um local onde sua expressão fique muito mais fácil. Um local onde somente tenha operações algébricas. Ou seja, essa estrelinha que está aqui vai ter uma cara mais fácil aqui, vou chamar ela de uma bolinha, onde aqui o processo de encontrar a solução dessa equação diferencial com esta cara vai ser muito mais simples. Mas, fazendo um esclarecimento, processo muito mais simples não implica que vai ser totalmente fácil, vamos a ter que fazer contas. Mas as contas são somente contas algébricas. Agora, se eu encontro aqui já, entre aspas, uma solução, e neste espaço, então somente bastaria voltar por esta transformação. Ou seja, o que a gente gostaria de fazer é tentar agora, por meio dessa transformação, tentar encontrar um caminho de volta, que é o que a gente chama como um caminho inverso. Gostaríamos de aplicar uma transformação inversa para encontrar aqui a nossa solução. Então, isso é que exatamente vai fornecer para a gente a transformada de Laplace. A transformada de Laplace, o que vamos fazer é, vamos a transformar as nossas equações diferenciais
vamos a levar elas para um espaço onde as contas vão ficar muito mais simples e depois a gente de algum jeito vai aprender também a voltar para realmente fornecer a solução que a gente está tanto procurando. Sem esquecer, claro, que para poder fazer todo este processo estamos falando de equações lineares onde temos na mão condições iniciais. Por isso que falamos aqui de valor inicial. E agora, com essa motivação, então a gente sim vai passar à formalidade. Vamos então conhecer a definição do que seria a transformada de Laplace. Para isso, então, vamos a tomar uma função definida no intervalo zero infinito com valores reais. Ou seja, seu domínio vai ser o intervalo zero infinito e vamos a definir sua transformada de Laplace como uma integral imprópria, que o que faz é transformar uma função em uma função que depende de S. Vamos a entender bem isso. Lá do cálculo 2, uma integral imprópria, então basicamente esta notação que estamos falando é que temos um limite quando b vai para infinito da integral de 0 a b desta expressão, de tal. E a segunda coisa que está me falando é que aqui está presente uma letra S, mas aqui o diferencial é de tal. Ou seja, sem importar o que esteja sobrando aqui, sem importar depois de que a gente encontre a solução, o resultante vai ser uma coisa que depende de S. Por isso, a transformada de Laplace vai ser uma função que depende de S. Ou seja, a gente tem uma função que depende de t e quando a gente pule para aquele outro lugar onde as contas vão ficar bem mais fácil, a gente vai trabalhar com a letra S. E para esclarecer melhor essa parte, lembremos lá do cálculo 2. Por exemplo, uma integral de 0 a 1 de y de x. Neste caso, de x é o diferencial e y neste caso está como uma constante. Assim como esta S aqui está como constante dependendo nesta integral de tal. Ou seja, a solução disto vai ser y, x entre 0 e 1. E quando calcule isto vai ficar y. Ou seja, a letra que era constante neste caso, isto que está aqui, eu posso falar que é uma função que depende de y. Exatamente o que está acontecendo aqui. Essa é uma constante nesta integral e isso me mostra que lá no final, na solução, o que vai ficar é uma função que depende de S. Sendo assim, falamos que a transformada de Laplace da função f de t é uma função de variável complexa S. E do jeito que a gente está definido, a gente fala que a transformada de Laplace existe para todos os valores onde a integral converge. Agora, então vamos a começar a fazer nossos primeiros passos. Eu gosto de comparar esta parte de transformada de Laplace como quando a gente aprende a derivar. A derivada, ela se define formalmente como um limite e a gente, de forma preliminar, calcula os primeiros limites das primeiras funções básicas. E depois a gente aprende outros métodos, aprende a derivada do produto, a derivada do quociente, e a gente nunca mais volta a calcular esse limite. A gente somente usa as funções básicas para poder derivar as funções mais complicadas. Então, neste caso, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai começar a calcular, vamos a conhecer as transformadas de Laplace das funções mais simples possíveis. Ou seja, vamos a ir a calcular a transformada de Laplace das funções básicas. Então, estas funções vão se tornar muito relevantes para a gente e automaticamente também fornecem para a gente exemplos. Então, como primeiro exemplo, como primeira função básica, vamos a calcular a transformada de Laplace da função constante 1, que de fato é uma das funções constantes mais simples. Então, a transformada de Laplace da função 1, sabemos que depende de S, vai ser exatamente a integral de 0 a infinito, mas como é uma integral imprópria, vou colocar de uma vez aqui o limite, quando v vai para infinito, da integral de 0 a b, de 1 vezes e a menos s tal de tal. Então, teríamos o limite, quando v vai para infinito, onde observem, a integral da exponencial, neste caso, s é uma constante. Sabemos que a derivada da exponencial é ela mesma, então a integral é quase que ela mesma. E pela derivada interna, quando a gente faz a substituição, aqui vai ficar menos s. E isso no intervalo 0b. Então, se a gente quer calcular isso, vamos a calcular. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que a gente substitui em b, e a menos sb sobre menos s, menos, com este menos ficaria mais, e a menos s0 sobre s. Então, neste caso, aqui vai ficar 1 sobre s. E aqui observem, quando b vai para infinito, a exponencial para onde vai? Lembremos que o gráfico da exponencial, toda exponencial vai deste tipo, cortando em 1, e em menos infinito, ela vai para 0. Logo, isto que está aqui vai para 0. Sendo assim, a gente tem que a solução é o limite, quando v vai para infinito,
de 1 sobre S, que isso já é constante, não depende de B, então vai dar 1 sobre S. Então a transformada de Laplace da constante 1 é exatamente 1 sobre S. É exatamente uma função que depende de S. Esta vai ser a transformada de Laplace. Ou seja, a transformada de Laplace da constante 1 em S vai ser exatamente igual a alguém que depende de S, que é uma função, chamamos ela de f de S. Daqui para frente, não podemos esquecer que a transformada da constante 1 é 1 sobre S. Lembremos, estamos fazendo exemplos, mas estas vão ser as funções básicas. Estas funções são aquelas que vão me permitir encontrar a transformada de Laplace de funções complicadas. A grosso modo, o que a gente vai fazer no futuro é, aparecer uma transformada de Laplace complicada, a gente o que vai fazer é decompor de algum jeito essa função em funções básicas. E como já sabemos qual é a transformada de Laplace das funções básicas, automaticamente encontraremos a solução. Que se vocês param para pensar, é exatamente o que a gente fazia com derivadas. A derivada de uma função complicada não era nada mais que decompor essa função em funções básicas e a gente conseguia aplicar aquelas coisas que a gente já sabia. Agora vamos a calcular essa transformada de Laplace. A transformada de Laplace da exponencial em S vai ser exatamente igual ao limite, quando v vai para infinito, da integral de 0 a b, a função em tal e a tal, vezes e a menos s tal de tal. E agora, observem que isto que está aqui, vamos a preservar o sinal do S, ficaria E a menos S menos A vezes tal de tal. Posso multiplicar e por propriedade de potenciação é só somar os expoentes. Fatorei o sinal e ficou isto que está aqui, que ficou a integral de 0 a b, e aqui ficou o limite quando v vai para infinito. E agora que fazemos o mesmo que acabamos de fazer no anterior exercício. A integral da exponencial quem é? É ela mesma, menos s menos a, tal, vezes sobre a derivada interna. Quando você faz a substituição, vai ficar aqui sobre menos s menos a. Isso no intervalo 0b, e aqui calcular o limite quando v vai para infinito. Então vamos a calcular aqui, quando vale b, pelo teorema fundamental do cálculo, substituir em b menos quando o tal toma o valor de 0. Ficaria o limite, quando v vai para infinito, de quem? Quando vale b, ficaria e a menos s menos a, b sobre menos s menos a, menos, com este menos, ficaria mais, quando vale 0, 1 sobre s menos a. A gente então tem dois casos. Este limite diverte se este expoente é positivo. E se é negativo, sabemos, dá zero, pelo que falamos também no anterior exercício. Então, a gente gostaria que isto que está aqui fosse positivo, pois com este menos irá ficar negativo. Então, obrigatoriamente, para que este limite tenha convergência, temos que ter que S menos A deve ser positivo, de onde a gente conclui que S deve ser maior que A. Então, se S for maior que A gente obtém que a transformada de Laplace desta função vai ser exatamente igual, isto daria 0, e agora ficaria unicamente isto que está aqui, que não depende de v. Então, a transformada de Laplace da exponencial de AT é 1 sobre S menos A, sempre que S for maior que A. Isso é super importante. Obtemos a transformada de Laplace dessa exponencial, mas temos uma condição por atrás disso. Também, observe, a constante 1 pode ser obtida quando A vale 0. E a gente sabe que a transformada de Laplace da constante 1 dá 1 sobre S. Se A vale 0, vai ficar 1 sobre S. Então, realmente, a princípio, pelo que a gente está vendo, a definição está funcionando. Então, como exercício, agora vocês tentam separadamente calcular estas funções básicas. A gente já calculou a constante 1, calculamos a exponencial 1, que já são duas funções básicas. E aqui é você tentar calcular esta, depois de calcular esta, pula para calcular esta, e assim sucessivamente. E vai se dar conta que com estas primeiras três, e se ajudando da constante 1 também, porque é como se tivéssemos t elevado a 0, então você automaticamente vai gerar um padrão para poder concluir qual deveria ser a transformada de Laplace desta. E observe, no mesmo caso de derivadas, a gente calculou lá por meio de limite os primeiros polinômios e depois a gente se deu conta, podemos generalizar, generalizamos e encontramos também a derivada de t elevado a n. Neste caso estamos calculando a transformada de t elevado a n. Então, novamente, estamos constituindo, estamos construindo, estamos criando um leque de funções básicas para depois ter todas elas na mão e poder atacar exercícios um pouco mais interessantes. Então, supondo agora que temos já toda esta parte polinomial com estes monômios, então vamos a pular para uma parte trigonométrica. Vamos a tentar calcular a transformada de Laplace da função seno de AT. Vamos a ir fazendo as contas então aqui com cuidado
E vamos a tentar encontrar então a expressão que me determina essa transformada. Sendo assim, então a transformada de Laplace da função seno de AT deve ser uma função que depende de S e por definição será o limite quando v vá para infinito da integral de 0 a b de seno de A tal e elevado a menos S tal de tal. Então, neste caso, observem, temos duas funções, temos um seno e uma exponencial. E lá em cálculo 2, a gente aprende que esta integral sai por o método de partes. Então, vamos a colocar aqui o u e dv. Vamos a escolher o u. Neste caso, como as duas funções são infinitamente integráveis e infinitamente deriváveis, você pode escolher qualquer das duas. Mas tendo muito cuidado, se você escolheu aqui esta para derivar e esta para integrar, então daí para frente, nos próximos passos que você fazer, novamente o resultado deste é que você tem que escolher para derivar e novamente o resultado deste é aquele que você vai ter que escolher para integrar. Por quê? Porque se você começa a misturar as derivadas e as integrais, você estaria girando no mesmo ponto. Então aqui, vamos escolher então a primeira para derivar, seno de A tal, e a que vamos escolher para derivar seria E a menos S tal de tal. A derivada de seno é cosseno de A tal, vezes a derivada interna, então vezes A de tal, e V, neste caso, seria igual a E a menos S tal sobre menos S, que a gente já calculou. E agora, vamos então, desta substituição, que teríamos? Teríamos igual ao limite, quando v vá para infinito, de u vezes v, que neste caso seria seno de A tal, e a menos S tal sobre menos S, isso no intervalo 0b, menos a integral de 0 a b de v vezes du, que neste caso seria este menos com este menos, ficaria positivo e vai ficar a sobre S cosseno de A tal e a menos S tal de tal. Calculando então aqui que teríamos? Teríamos então igual o limite quando b vá para infinito de menos seno de AB e a menos SB sobre S menos, com esse menos mais, quando vale 0, que daria seno de 0 é 0, isto valeria 1, então dá 0, mais a integral de 0 a b de A sobre S, cosseno de A tal, é a menos S tal de tal. Agora, se vocês observam, vamos a calcular o limite quando v vai para infinito, então isto vai para 0, e esta é uma função limitada, então logo podemos, pelo teorema de compressão, podemos calculá-lo e afirmar que este limite dá 0. Então, basicamente, se reduz a encontrar então este limite com esta expressão que está aqui. Então, já calculando a primeira parte, temos então que calcular esta expressão se reduz a calcular o limite nesta expressão. Então, colocamos a expressão que acabamos de obter. Neste caso, temos agora uma integral, novamente uma função trigonométrica com uma exponencial. Pelas razões que falamos anteriormente, então vamos escolher este como u e este dv, sem esquecer que temos aqui uma constante para multiplicar. Então, temos que u é igual a cosseno de A tal e dv vai ser E a menos S tal de tal, de onde du é a menos A seno de A tal de tal e v é exatamente a mesma integral que a gente calculou anteriormente. Agora já podemos calcular a integral por partes, calculamos u por v menos a integral de v por du, escrevendo aqui, de onde obtemos esta expressão, u por v é exatamente esta expressão no intervalo 0b, menos a integral de v vezes du. Aqui estes dois estão negativos, a multiplicação então fica positiva, a sobre s desta integral. Observemos duas coisas importantes. Temos aqui uma expressão multiplicada por AS. Esta integral que está aqui junto com este limite ficaria o limite quando v vá para infinito da integral de 0 a b de seno de AT e a menos ST. Observem que é exatamente a mesma expressão da transformada de Laplace. Então voltamos a uma expressão bem parecida ou igual à transformada de Laplace. E sem esquecer que toda esta expressão está multiplicada por também AS, que é exatamente este que está aqui. Então vamos a escrever primeiro esta primeira parte, solucionando obtemos esta expressão, e então observem, como está no intervalo 0b, quando vale b, ficaria a primeira expressão, esta que está aqui, cosseno de AB é A menos SB sobre S, menos, com este menos mais, 1 sobre S, quando estamos substituindo em 0. Cosseno de 0 é 1 e E elevado a 0 é 1, então vai ficar 1 sobre S. Calculando o limite, observem, o cosseno é uma função limitada, e a exponencial iria para seno quando B vai para infinito, isto vai para menos infinito. Logo então, pelo teorema de compressão, como já falamos, a gente pode provar que este limite vai para 0, e então está ficando 1 sobre S aqui. E aqui vamos a ter esta expressão, como falamos, esta expressão junto com o limite é exatamente a expressão que a gente tinha no começo. Então, se vocês lembram lá do cálculo 2, está uma integral do que a gente falava do tipo boomerang. Você tenta solucionar a equação e de repente volta a chegar à mesma expressão da integral. Então, como solucionar isso? Vamos ver. Mas primeiro, então, vamos a multiplicar. Aqui está ficando 1 sobre S, então vamos a multiplicar este AS por 1 sobre S e vamos a multiplicar este aqui por este A sobre S. De onde a gente obtém
essa expressão. A sobre S ao quadrado, 1 sobre S vezes A sobre S dá A sobre S ao quadrado menos A ao quadrado sobre S ao quadrado, a transformada de Laplace desta. Então, observem, temos que a transformada de Laplace de seno de AT como função de S, que é o que a gente quer encontrar, é exatamente igual a uma expressão que mistura também a mesma transformada de Laplace. Então, observem, antes de continuar, pensem que esta é a variável que a gente quer encontrar. Então, exatamente isso reduz a uma equação simples do ensino médio. Pensemos, é como se eu tivesse aqui x igual a alguma constante aqui mais outra constante vezes x. E onde o que eu quero encontrar é x. Então, é exatamente isso que vamos fazer. Vamos a reescrever a equação, então, obtendo assim esta expressão. Vamos a chamar, então, esta função, como é uma função que depende de S, a gente já falou, vamos a chamar ela fção de S. Eu vou ter aqui também fção de S. De onde a gente tem, então, que fção de S é exatamente igual a sobre S quadrado menos A quadrado sobre S ao quadrado. O que queremos encontrar é esta fção, que é exatamente a transformada de Laplace de seno de AT. Então, o que temos? Temos que isso está diminuindo, passa do outro lado somar, de onde obtemos fção mais A ao quadrado sobre S ao quadrado de fção é exatamente igual a sobre S ao quadrado. Daqui posso colocar em evidência essa fção e vai ficar 1 mais A ao quadrado sobre S ao quadrado vai ser igual a sobre S ao quadrado. Daqui, como isso está multiplicando, vamos a passar a dividir e vamos obter nosso objetivo, que é exatamente encontrar essa fção. Então, vai ficar A sobre S ao quadrado sobre 1 mais A ao quadrado sobre S ao quadrado. Isso exatamente seria, então, nossa fção. Então, vamos a simplificar daqui que obtemos. Então, vamos obter que essa fção é exatamente igual. Posso somar aqui, faço MMC e vai ficar, isso está sobre 1, então vai ficar A sobre S ao quadrado sobre S ao quadrado mais A ao quadrado sobre S ao quadrado. Simplificando, fazendo extremos e meios, posso cancelar este com este e vai ficar que a transformada de Laplace de seno de AT de S é exatamente igual a A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, daqui para frente, já a gente sempre vai usar e vai ter que se lembrar que a transformada de Laplace de seno de AT é exatamente esta expressão, para qualquer A que esteja acompanhando o ângulo da função seno. Então, observem, sempre que a gente for calcular nestes exemplos que a gente fez aqui, sempre que a gente for calcular a transformada de Laplace, não podemos esquecer que é uma função de S. Então, sempre a transformada de Laplace está me enviando a uma função de S. Em geral, daqui para frente, vamos a chamar essa função, sem importar quem seja a função, a transformada de Laplace, vamos a chamar ela de fção. Então, do anterior que acabamos de obter que para cada função que a gente tem, usando a transformada de Laplace, a gente encontrará uma nova função que depende de S. E daqui para frente, essa notação que vai implicar exatamente a transformada de Laplace da função, sem mudar em nada. Observem que a definição não muda em nada e a única coisa que vamos fazer é usar esta notação para poupar a notação longa da transformada de Laplace. Mas, observem que é exatamente a mesma coisa. A transformada de Laplace tem que ser uma função que depende de S. E agora, usando esta notação, daqui para frente, vamos aliviar um pouco os cálculos e também vamos aprender algumas propriedades bem importantes, como por exemplo, que a transformada de Laplace é um operador linear. Mas por que isso deveria ser útil? Porque realmente a gente poderia pensar que ser um operador linear pode gerar alguma vantagem para a gente. Lembrem que lá em álgebra linear, vocês aprendem que é um operador linear e também em cálculo 1, a gente realmente curte bastante o fato de que alguma coisa seja linear. Por exemplo, em cálculo 1 a gente usa que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. E também a derivada de uma constante vezes uma função é deixa a constante quieta e derive a função. Então, nesse caso, a derivada é linear. E a gente gosta disso porque os cálculos ficam muito mais simples. Igual no caso da integral, cálculo 2. A integral da soma é a soma das integrais e a integral de uma constante vezes uma função e deixe a constante quieta, tire a constante para fora e integre a função. Então, realmente, o fato de ser linear ajuda demais na hora de fazer cálculos com muitas funções. Então, vamos a mostrar que realmente a transformada de Laplace é um operador linear, ou seja, que a transformada de Laplace de uma soma é a soma das transformadas de Laplace e que a transformada de Laplace de uma constante por uma função pode tirar a constante para fora e calcular a transformada somente da função. Observemos então o que quer dizer isso. Temos duas funções com duas constantes e temos uma soma. Então, o que queremos mostrar é que a transformada disso é que eu posso tirar as constantes para fora e posso separar a soma. Por definição, a transformada de Laplace disso é a integral de 0 a infinito das duas funções vezes EA menos ST. Como agora estamos em uma integral e essas propriedades são válidas dentro da integral, posso multiplicar esta por esta
esta por esta, vamos obter então uma separação dessas duas. E de onde também posso tirar as constantes para fora, porque estou trabalhando em uma integral. Daí, acabou, porque esta é a transformada de Laplace de f de 1 de t, e esta é a transformada de Laplace de f de 2 de t. Logo, o que acabamos de obter? As constantes saíram da transformada de Laplace, e ainda a soma conseguiu ser separada com essas duas funções que estavam lá no começo se somando. Então, realmente, isto mostra de um jeito bem simples que a transformada de Laplace é um operador linear. Então, daqui para frente é um motivo de felicidade. Daqui para frente, a gente vai conseguir usar esta propriedade quando aparecer sumas e multiplicações com constantes. Agora vamos ver mais alguma propriedade. Temos uma proposição que diz que se f é uma função definida neste intervalo, que a gente já sabe isso desde o começo, para a qual a transformada de Laplace existe, ou seja, para s maior que a, então a gente vai ter que isto se satisfaz. Ou seja, agora mais uma propriedade. A transformada de Laplace de qualquer função, observe, vezes e elevado a t, é o mesmo que calcular a transformada de Laplace somente deslocando a função para s menos a. Então, por que esta propriedade é sensacional? Porque agora, qualquer função que eu já saiba transformar de Laplace, e se eu multiplicar ela por uma exponencial, automaticamente eu não tenho que fazer nada. Já sei a transformada de Laplace e somente devo deslocar ela para S menos A. Vamos ver essa demonstração aqui. Demonstração. Por definição, a transformada de Laplace disto seria a integral de 0 a infinito de a tal, f de tal, e a menos s tal, de tal. Daqui posso juntar estas duas exponenciais, de onde irá ficar a integral de 0 a infinito de f de tal, de e a menos s menos a de tal, de tal. E acabou. Porque, olha, foi só multiplicar estas duas funções, coloquei em evidência o sinal, fator E1 menos 1, ficou esta expressão de tal. Então, observem que tem uma função vezes a exponencial nesta variável. Logo, isso, por definição, é exatamente isto que está aqui. É a transformada de Laplace de f neste argumento da transformada de Laplace. Então, em dois passinhos, o que a gente acabou de obter foi o resultado de uma proposição. Só na hora de fazer exercícios, a gente vê o poder desta proposição. Então, por essa razão, vamos fazer um exemplo. Temos que calcular a transformada de Laplace. Aqui, de uma vez, vamos usar todas as propriedades que acabamos de ver. Vamos usar o fato que é linear, temos uma soma multiplicada por constantes e ainda tem uma função que a gente já calculou vezes esta. Esta que está aqui, vocês devem calcular por exercício. Então, como exercício, vou me adiantar, vocês devem calcular que a transformada de Laplace de t em s é igual a 1 sobre s ao quadrado. Então, tendo já esta, que vocês vão calcular, e a gente já calculou esta, e além disso a gente tem alguma coisa com a proposição anterior, então vamos calcular de uma vez essa transformada de Laplace. Aparentemente parece grande. O que devemos calcular é a transformada de Laplace de 4t mais 7 é abt seno de at em s. Então, como por la proposição a transformada de Laplace é linear, eu posso calcular por separado estas duas expressões. De onde? Qual seria a transformada de Laplace de 4t? Pelo fato de ser linear, vai ser exatamente o deixe o 4 quieto e calcule a transformada de Laplace de t, que neste caso seria 1 sobre s ao quadrado. Mas, por ser linear, deixe a constante quieta e calcule a transformada de Laplace desta. Ah, mas espera aí um momento, tem uma multiplicação. Como poderia fazer isso? Pela proposição anterior, ela falou, não se preocupe, fica tranquilo. Se está multiplicado por uma exponencial e você já sabe está transformada, a única coisa que tem que fazer é coloque a transformada. Qual era a transformada de Laplace de seno de at? A gente encontrou que era a sobre s ao quadrado, só que agora vamos a mudar a variável, vamos a colocar aqui s ao quadrado mais a ao quadrado. Essa era somente a de seno. Mas como está multiplicado por bt, o que me diz a proposição é, não, somente desloque a função neste argumento. Então ficaria aqui s menos b ao quadrado mais a ao quadrado. E acabou. Então com as ferramentas anteriores, uma transformada de Laplace, que a princípio poderia ser muito complicada ou bem mais trabalhosa, calculando toda a integral desta expressão, aqui está saindo quase que em um passo. Observem que este passo que está aqui, eu somente reescrevi o que a gente queria fazer. Mas se você tivesse já ela escrita, em um passinho sai já a integral. Repetindo, você conhecendo as transformadas de Laplace básicas. A de t é uma transformada de Laplace básica e a de seno também é uma transformada de Laplace básica. E agora, usando a proposição, a gente obtém rapidamente a solução. Isso é, com certeza, muito legal. Então, agora vamos fazer mais um exemplinho. Vamos a calcular aqui a transformada de Laplace de cosseno hiperbólico. Vocês têm que se lembrar quem é cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é e a at mais e a menos at sobre 2. Esse é o cosseno hiperbólico. E aqui rapidamente já sai. Por quê? Porque, olha, o cosseno hiperbólico aparentemente seria uma função que a gente trabalha bastante em cálculo 1.
e em cálculo 2 na hora de calcular, mas se você sabe quem é a expressão dele, vai ficar bem simples, pois aqui está dividido entre 2, a das exponenciais a gente já conhece, a transformada de Laplace, e temos uma soma. Então, novamente, aqui aplicar a transformada de Laplace vai ser muito simples e vai ser bem rápido calcular a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico. Vamos ver. Então, a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de t vai ser uma função que depende de S e vai ser exatamente igual a transformada de Laplace, vai ser 1 meio, de uma vez vamos a colocar, posso tirar 1 meio para fora, a transformada de Laplace de E a t, que essa já conhecemos, mais a transformada de Laplace, ou seja, 1 meio de E a menos at nesse também. Repito, como a gente já conhece estas duas, vamos a calculá-las, e como as duas estão com meio, novamente eu vou fatorar. Neste caso, eu separei só para mostrar que a gente está usando a propriedade da transformada de Laplace linear. Mas aqui, novamente, eu vou colocar em evidência novamente esse 1 meio para que os cálculos fiquem bem mais rápidos e bem mais simples. Aqui a transformada de Laplace da primeira ficaria 1 sobre S menos A, que a gente já calculou, mais a segunda transformada seria S menos A, que seria mais A. Fazendo a soma aqui, fazendo aqui o MMC, que vai ficar 1 meio, aqui embaixo no denominador vai ficar S menos A, S mais A, e a multiplicação aqui vai ficar S mais A mais S menos A, de onde a gente corta o A, e que vai ficar? Vai ficar 2S, com este 2 vai ficar somente S. Então, o que vai ficar? Vai ficar S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Então, o que acabamos de concluir? Acabamos de concluir que a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico é S sobre S quadrado menos A ao quadrado. Então, novamente, estamos encontrando a transformada de Laplace rapidamente, via somente cálculos, sem precisar de calcular a integral. Por quê? Porque estamos usando a transformada de Laplace das funções básicas. Então, em todo momento estamos batendo na tecla de que é super importante a gente ter presente sempre na mão as transformadas de Laplace das funções básicas. Como exercício, vocês vão calcular então, a gente já calculou a do seno, vocês calcularam a do cosseno, já calculamos esta com o seno, vão calcular agora com o cosseno, e já calculamos o cosseno hiperbólico, vocês calculam o seno hiperbólico. Qual é a vantagem disso? Que não é nada mais que ir passinho a passinho pelo caminho que a gente já fez. Então, nada mais é você ir estudando esta parte, e ir entendendo, e quase que seria copiar e colar o mesmo processo que a gente fez. Então, com isso, vocês fazendo esses exercícios, vamos aumentar o leque das nossas funções básicas para poder usá-las posteriormente. Então, pessoal, bons estudos!